Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos. É um prazer muito grande poder estar com vocês nesta quarta-feira, compartilhando a palavra de Deus. A Bíblia é um livro riquíssimo e a gente tem que aproveitar bastante daquilo que Deus deixou para nós através da sua palavra. Espero que você esteja tendo uma boa semana, tá bom? Na presença do Pai. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe? Pai, abençoa nossa palavra neste instante, que o Senhor dirija-nos através do Teu Espírito, guia a Tua igreja, orienta-nos em tudo, supra cada uma das nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, verso 23. Vamos lembrar que toda quarta-feira a gente está estudando sobre a vida de Jesus, principalmente nos evangelhos, não é? E a gente está passando pela Bíblia toda, já passamos pelo Velho Testamento todo, e agora então a gente está seguindo com os Evangelhos, e falar sobre a vida de Jesus é algo maravilhoso, né? Lucas capítulo 9, verso 23, eu quero falar sobre Jesus e o discipulado, tá bom? Muito bem, Lucas capítulo 9, verso 23. Você já pegou tua Bíblia? Está aí no jeitinho? Então vamos lá, vamos em frente. Diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Passagem bem conhecida de cada um de nós. Queridos, o Evangelho prega as boas novas de salvação a todo aquele que crê. E o Evangelho, ele é desenvolvido através de discípulos. Por isso que o discipulado significa um processo de aprendizado, de conhecimento em relação aos que decidem andar com Jesus. Isso é o discipulado. O discipulado é fundamental. Não basta apenas conhecer, é preciso andar com o mestre, seguindo cada vez mais o seu exemplo. E o discipulado tem um preço. Talvez esteja aí o grande problema para a maioria dos que querem ser cristãos. O discipulado tem um preço. Muitos querem o cristianismo, mas não querem pagar o preço do cristianismo. Muitos querem os benefícios, os privilégios, mas o custo e o preço não querem pagar. Por isso que é importante a gente entender as palavras de Jesus aqui em Lucas capítulo 9, verso 23. Compreender, meus irmãos, o discipulado é compreender o caminho por onde temos que andar, tá bom? E através deste verso de Lucas capítulo 9, verso 23, eu quero destacar aqui algumas palavras de Jesus para que a gente possa entender melhor o que vem a ser o discipulado, tá bom? Em primeiro lugar, as primeiras palavras de Jesus diz: se alguém quer vir após mim. Em primeiro lugar, Jesus ensina que o discipulado, ele é baseado num ato voluntário. Por isso que o verso diz: se alguém. Ninguém deve seguir a Cristo forçado por uma circunstância. O discipulado é uma decisão individual e consciente. Não pode ser por uma decisão precipitada. Ninguém pode ser coagido a ser discípulo, não é? Então é importante, o discipulado é algo muito voluntário, tá bom? Um outro detalhe ainda nesse versículo que é de suma importância, porque o texto diz: quem quiser, se alguém quer vir após mim. Quero destacar esta palavra. Esta expressão significa unir-se a Ele. Só há discipulado quando nos unimos a Cristo. Grave bem isso. Muitos querem segui-lo de longe e não unir-se a Ele, não é? Andar atrás dele não significa ser um discípulo. Infelizmente, vivemos um momento que temos que, parece que, empurrar as pessoas. Parece que as pessoas precisam ser ameaçadas, não é?
para que então possam seguir a Cristo. Um grande engano, uma grande mentira. O discipulado é voluntário e o discipulado implica em unir-se a Ele e não simplesmente em segui-lo. Tá bom? As próximas palavras de Jesus, neste versículo que nós acabamos de ler, diz: negue-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo significa, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Negar-se a si mesmo significa dizer não à nossa natureza pecaminosa. É dizer não ao nosso velho homem. É renunciar toda a nossa confiança em nós mesmos. E quando eu falo confiança em nós mesmos, nós confiamos muito na nossa religiosidade, no nosso esforço humano. Isso é negar-se a si mesmo. Não significa, irmãos, aqui deixar de ser nós mesmos, mas reconhecer a pessoa de Deus sobre a nossa vida. Nós queremos ser cristãos, mas parece que nós continuamos apegados a nós mesmos. Nós nos idolatramos. Nós aceitamos a nossa natureza pecaminosa e nós somos controlados por ela. Por isso que é preciso deixar que Cristo reine em nossa vida. Isso significa negar-se a si mesmo. A nossa natureza pecaminosa, ela tenta nos guiar constantemente, ela tenta nos controlar. E nós temos que tomar muito cuidado para não sermos levados por aquilo que desagrada a Deus, por aquilo que prejudica, não é, a nossa comunhão com o Pai. Tá bom? A terceira palavra aqui de Jesus, as palavras de Jesus, né, naquele versículo que nós lemos, diz assim: tome a sua cruz. Queridos, nós temos aqui a figura de um condenado carregando a sua cruz. E era comum, naquela época, os condenados carregarem a sua própria cruz até o lugar da execução. Muito comum isso. Mas a diferença aqui nestas palavras de Jesus é que aqui o condenado, que somos nós, estamos carregando a nossa cruz, ao contrário dos outros, nós carregamos a nossa cruz de boa vontade. O condenado naquela época carregava a sua cruz sem desejar. Nós carregamos a nossa cruz de boa vontade. Nós carregamos a nossa cruz porque nós queremos. Aqui está a diferença dentro desse texto. Por isso que carregar a nossa cruz significa carregar a aflição, significa carregar a dor, significa carregar o sofrimento por amor a Cristo e ao Evangelho. O Evangelho provoca vergonha, o Evangelho provoca perseguições. Por isso que por causa de Cristo nós pagamos um preço altíssimo. E carregar a cruz significa assumir realmente quem nós somos. Nós temos que deixar de ser secretos. E nós temos que falar muito mais através da nossa vida, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. As nossas palavras, elas precisam falar de Cristo. Então, tomar a nossa cruz significa, irmãos, levar o nome de Cristo, assumir esta responsabilidade que nós temos como cristãos. Isso significa, não é, carregar a nossa cruz. E por último, no versículo ele diz: siga-me. Queridos, seguir a Cristo é desfrutar de seu consolo, é receber forças para enfrentar as oposições. Seguir a Cristo não é só sofrimento, mas é paz de espírito, é paz no coração. O discipulado, irmãos, é desfrutar de uma íntima comunhão com Deus. Por isso que Jesus, ele finaliza as suas palavras dizendo: siga-me. Por isso que é importante lembrarmos
destas palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Por isso, irmãos, é importante lembrar que o discipulado é voluntário. O discipulado implica numa união com Ele e não simplesmente segui-lo de longe. O discipulado é negar-se a si mesmo, é negar esse controle que a nossa natureza pecaminosa tem sobre nós. O discipulado implica em tomar a cruz, e tomar a cruz de boa vontade, assumir sim as aflições e os sofrimentos por causa de Cristo. O discipulado implica em segui-lo diariamente, segui-lo em meio às aflições e também segui-lo em meio às alegrias. Não existe coisa melhor neste mundo do que seguir a Cristo e ser o seu discípulo. Eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: você é um discípulo de Cristo ou você é só um seguidor? Será que você não está seguindo só de longe? E aqui, irmãos, eu não estou falando nada de ir à igreja, não é nada disso, porque inclusive essa pandemia tem servido de lição para nós, para mostrar que a igreja somos nós. Então somos nós que temos que nos fortalecer juntamente com nossa família. E eu acho que essa pandemia tem provado muito para nós se somos um seguidor só ou se somos um discípulo. Nós corremos o risco de ser mais um na multidão. Mas ao contrário disso, una-se a Cristo. Seja um só com Ele, não é? Não simplesmente em segui-lo. A igreja não precisa de seguidores. A igreja precisa de discípulos. Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta noite. Eu espero que você reflita no conteúdo destas palavras que Jesus deixou para nós e que isso sirva para afirmar sua fé e você entender mais o que vem a ser o discipulado. Tá bom? Eu gostaria de pedir que vocês continuassem orando pelas nossas necessidades na igreja. Temos vários irmãos que precisam de oração. Vamos continuar orando por nós individualmente, por nossas famílias, para que a gente não desanime. Vamos orar pelos projetos da igreja, temos necessidades, precisamos muito que cada um esteja orando. Como mencionei esses dias atrás, vamos orar pelo nosso fortalecimento espiritual. Isso é fundamental para que a gente possa continuar de pé servindo a Deus. Tá bom? Eu espero que você tenha uma excelente semana. Mas eu tenho um último aviso importante para vocês. Neste domingo agora, nós teremos a ceia do Senhor em casa. Tá bom? Eu gostaria de pedir para vocês da família, prepare aí o seu pãozinho, o seu suco de uva, porque nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos. Tá bom? Por favor, faça isso. No domingo, então, durante o culto, eu vou estar distribuindo a ceia, tomando a ceia. Eu quero que você, juntamente com sua família, também faça isso. Combinado? Tá bom? Olha, eu quero desejar a vocês uma excelente noite na presença de Deus, tá bom? Forte abraço para vocês, tá bom? E beijo no coração, tá bom? Tchau, tchau.